Zacarias capítulo 1. No 8º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, o profeta, dizendo: O Senhor cirou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, aos quais os primeiros profetas clamavam, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Desviai-vos agora dos vossos maus caminhos, e das vossas más obras. Mas eles não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, os quais ordenei aos meus servos, os profetas, não alcançaram os vossos pais. E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos pensou em fazer a nós, de acordo com os nossos caminhos, e segundo as nossas obras, assim ele tratou conosco. Aos 24 dias do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, o profeta, dizendo: Eu vi à noite, e eis que vi um homem que cavalgava sobre um cavalo vermelho, e ele se pôs entre as murtas que estavam abaixo, e atrás dele havia cavalos vermelhos, salpicados e brancos. Então eu disse: Ó meu Senhor, o que são estes? E o anjo que falava comigo me disse: Eu te mostrarei o que estes são. E o homem que estava entre as murtas respondeu e disse: Estes são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra para lá e para cá. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: Nós já percorremos a terra, para lá e para cá, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste indignado estes 70 anos? E o Senhor respondeu ao anjo que falava comigo com palavras boas e palavras consoladoras. Então o anjo que falava comigo disse-me: Clama, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu zelo por Jerusalém e por Sião com muito grande zelo. E estou muito descontente com os pagãos que estão em descanso, porque eu estava um pouco descontente, mas eles ajudaram a espalhar a aflição. Portanto, assim diz o Senhor: Eu voltei a Jerusalém com misericórdias, minha casa será edificada nela, diz o Senhor dos Exércitos, e um cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades, através da prosperidade, ainda se espalharão, e o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá Jerusalém. Então eu levantei os meus olhos, e eis que vi 4 chifres. E disse ao anjo que falava comigo: Que são estes? E ele me respondeu: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: Que vêm estes fazer? E ele falou, dizendo: Estes são os chifres que dispersaram Judá, de modo que nenhum homem ergueu a sua cabeça. Estes, pois, vieram para amedrontá-los, para derrubar os chifres dos gentios, que levantaram o seu chifre sobre a terra de Judá para dispersá-la. Zacarias capítulo 2. Eu levantei os meus olhos novamente, e vi, e eis um homem com um cordel de medir em sua mão. Então eu disse: Para onde vais? E ele me disse: Medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura, e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e um outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse-lhe: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros por causa da multidão de homens e animais que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e serei a glória no meio dela. Saiam, e fujam da terra do norte, diz o Senhor, pois vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Escapa tu, ó Sião, que habitas com a filha de Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis que levantarei a minha mão sobre eles, e serão um despojo para os seus servos, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Canta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor.
E muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e escolherá Jerusalém novamente. Cala-te, ó, toda a carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação. Zacarias capítulo 3. E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé, à sua mão direita para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai estas roupas sujas dele. E a Josué disse: Eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. E eu disse: Coloquem uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no com trajes, e o anjo do Senhor estava perto. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, então tu também julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar para andar entre esses que ficam aqui. Ouve, pois, ó Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens admiráveis, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Observai a pedra que coloquei diante de Josué, sobre uma pedra estarão 7 olhos, eis que gravarei a sua inscrição, diz o Senhor dos exércitos, e removerei a iniquidade daquela terra em um só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Zacarias capítulo 4. E o anjo que falava comigo veio novamente, e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: O que vês? E eu disse: Eu olhei, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, com um vaso no seu topo, e com 7 lâmpadas sobre ele, e 7 canudos para as 7 lâmpadas que estão no seu topo. E 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso, e a outra do lado esquerdo. Então respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: O que é isto, meu senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e disse-me: Não sabes o que é isto? E eu disse: Não, meu senhor. Então ele respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel te tornarás uma planície, e ele trará a pedra angular com brados e clamores: Graça, graça a ela. Ademais, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel estabeleceram a fundação desta casa, as suas mãos também a finalizarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos enviou-me a vós. Pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois eles se alegrarão, e verão o prumo na mão de Zorobabel com aqueles 7, eles são os olhos do Senhor, que percorrem a terra de um canto para outro. Então respondi, dizendo-lhe: O que são essas 2 oliveiras do lado direito e esquerdo do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: O que são esses 2 ramos de oliveira que, através de 2 canos dourados, escorrem de si o óleo dourado? E ele me respondeu e disse: Não sabes o que é isso? E eu disse: Não, meu senhor. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 5. Então me virei, levantei os meus olhos, e olhei, e eis que vi um rolo voador. E ele me disse: O que vês? E eu respondi: Eu vejo um rolo voador, o seu comprimento é de 20 covados, e sua largura de 10 covados. Então disse-me: Esta é a maldição que avança pela face de toda a terra, pois todo aquele que furtar será extirpado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, e todo aquele que jurar será extirpado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Eu a farei sair, diz o Senhor dos exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa daquele que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras.
Então o anjo que falava comigo saiu, e disse-me, levanta agora os teus olhos, e vê o que é isto que sai. E eu disse, o que é isto? E ele disse, isto é um efa que sai. Ele disse ainda, este é o seu aspecto em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e isto é uma mulher que se assenta no meio do efa. E ele disse, esta é a perversidade. E a lançou dentro do efa, e lançou o peso de chumbo sobre a boca deste. Então levantei os meus olhos, e olhei, e vi que saíram duas mulheres, e o vento estava nas suas asas, pois tinham asas como as de uma cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde elas levam o efa? E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e ela será estabelecida, e ele será colocado sobre a base dela. Zacarias capítulo 6. Quando me virei, levantei os meus olhos, e olhei, e eis que saíam 4 carruagens de entre 2 montes, e os montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem havia cavalos vermelhos, e na segunda carruagem, cavalos pretos, e na terceira carruagem, cavalos brancos, e na quarta carruagem, cavalos malhados e fortes. Então eu respondi e disse ao anjo que falava comigo, o que é isto, meu senhor? E o anjo respondeu e disse-me, estes são os 4 espíritos dos céus, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Os cavalos pretos que estão lá saem para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os fortes saíram adiante, e procuraram ir de modo a percorrer a terra de um canto a outro. E ele disse, e depois, percorrei a terra de um canto a outro. Então eles percorreram a terra de um canto a outro. Então ele me chamou, e falou-me, dizendo, eis que esses que vão para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, toma daqueles do cativeiro, até de Eldai, de Tobias e de Gedaías, que vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, então toma prata e ouro, e faze coroas, e coloca-as sobre a cabeça de Josué, filho de Josadaque, e sumo sacerdote, e fala-lhe, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele crescerá do seu lugar, edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, ele se assentará e governará sobre o seu trono, ele será sacerdote sobre o seu trono, e haverá conselho de paz entre os 2 ofícios. E as coroas serão para Elém, e para Tobias, e para Gedaías, e para En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão, e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. E isto só acontecerá, se diligentemente obedecerdes à voz do Senhor vosso Deus. Zacarias capítulo 7. E sucedeu que, no 4º ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Quando o povo enviou à casa de Deus Sarezer e Regem-Meleque, e seus homens, para orarem diante do Senhor, e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, e aos profetas dizendo, devo eu chorar no 5º mês, separando-me, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo, fala a todo o povo desta terra, e aos sacerdotes, dizendo, quando jejuastes e lamentastes, no 5º e no 7º mês, durante aqueles 70 anos, foi mesmo para mim que jejuastes. E quando comestes, e quando bebestes, não comestes para vós mesmos e bebestes para vós mesmos? Não devíeis ouvir as palavras que o Senhor pregou através dos primeiros profetas, quando Jerusalém era habitada e próspera, com as cidades ao redor dela, quando homens habitavam o sul e a campina. E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo, assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, executai juízo verdadeiro, e mostrai misericórdia e compaixão cada um para com seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o não, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós intenteis o mal contra o seu irmão em seu coração. Mas eles se recusaram a escutar, deram de ombros, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei,
nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviará pelo seu Espírito através dos primeiros profetas, por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eu os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi assolada atrás deles, de modo que nenhum homem passava ou retornava, porque eles tornaram a terra agradável em desolação. Zacarias capítulo 8. Novamente a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu zelei por Sião com grande zelo, e tive ciúmes dela com grande fúria. Assim diz o Senhor: retornarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: velhos e velhas ainda habitarão nas ruas de Jerusalém, e cada homem com seu cajado na sua mão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade estarão cheias de meninos e meninas, brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do remanescente deste povo nesses dias, deveria também ser maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do leste e da terra do oeste, e eu os trarei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: fortalecei as vossas mãos, ó vós que ouvistes nestes dias estas palavras da boca dos profetas, que estivestes no dia em que o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos foi estabelecido, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não havia salário para o homem, nem para os animais, nem havia paz para aquele que saía ou entrava por causa da aflição, porque eu incitei todos os homens, cada qual contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o resíduo deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Pois a semente será próspera, a videira dará o seu fruto, e o solo dará o seu acréscimo, e os céus darão o seu orvalho, e farei o remanescente deste povo possuir todas estas coisas. E acontecerá que, assim como fostes uma maldição entre os gentios, ó casa de Judá, e casa de Israel, então eu vos salvarei, e sereis uma bênção, não temais, mas fortalecei as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei em castigar-vos, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, então voltei a pensar nestes dias em fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá, não temais. Estas são as coisas que deveis fazer: falai a verdade cada qual com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu vizinho, nem ameis o juramento falso, pois todas estas coisas eu odeio, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º, serão para a casa de Judá regozijo, alegria, e festividades alegres. Amai, portanto, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa orar diante do Senhor, e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Sim, muitos povos e nações poderosas virão para buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém, e para orar diante do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias sucederá que 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na orla das vestes daquele que é um judeu, dizendo: nós iremos contigo, pois sabemos que Deus está contigo. Zacarias capítulo 9. O peso da palavra do Senhor na terra de Adraque, e Damasco será o seu descanso, quando os olhos do homem, e de todas as tribos de Israel, se voltarem para o Senhor. E também Amate fará fronteira lá, Tiro e Sidom, embora sejam sábias. E Tiro edificou para si uma fortaleza, e acumulou prata como a poeira, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a destituirá, e ferirá o seu poder no mar, e ela será devorada pelo fogo. Ascalon o verá e temerá, Gaza também o verá, e terá grande dor, assim como Ecrom, pois a sua expectativa será envergonhada, e o rei perecerá desde Gaza, e Ascalon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod,
e eu cortarei o orgulho dos filisteus. E tirarei o seu sangue pela sua boca, e as suas abominações de entre os seus dentes, mas aquele que remanescer será para o nosso Deus, e ele será como um governador em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E acamparei ao redor da minha casa, por causa do exército, por causa daquele que passa, e por causa daquele que retorna, e nenhum opressor passará mais por eles, porque agora vi com os meus olhos. Regozija-te muito, ó filha de Sião, aclama, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá-te, ele é justo e tem a salvação, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E eu cortarei a carruagem de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será quebrado, e ele proclamará paz aos pagãos, e o seu domínio será de mar a mar, e dos rios até as extremidades da terra. E também quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, libertei os teus prisioneiros do buraco, onde não há água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, hoje declaro que vos darei em dobro. Quando eu tiver dobrado Judá para mim, preenchido o arco com Efraim, levantado os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e tiver feito de ti como a espada de um homem poderoso. E o Senhor será visto sobre eles, e sua flecha sairá como um relâmpago, e o Senhor Deus soprará a trombeta, irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os defenderá, e eles devorarão e subjugarão com pedras da funda, também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e se encherão como bacias, e como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus os salvará naquele dia, como ao rebanho do seu povo, pois serão como as pedras de uma coroa, levantados como uma insígnia sobre a sua terra. Pois, quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua beleza! O milho tornará os moços alegres, e o vinho novo, as moças. Zacarias capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da última chuva, então o Senhor fará nuvens claras, e dar-lhes-á chuvas abundantes, a cada grama do campo. Porque os ídolos falam vaidade, e os adivinhos veem mentira, e contam sonhos falsos, eles consolam em vão. Por isso seguiram o seu caminho como ovelhas, foram afligidos, porque não havia pastor. A minha ira se acendeu contra os pastores, e puni os bodes, pois o Senhor dos exércitos visitou o seu rebanho, a casa de Judá, e fez deles como seu cavalo gracioso na batalha. Dele saiu a esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele sairá todo o opressor. E serão como homens poderosos, que pisam os seus inimigos na lama da rua, durante a batalha, e eles lutarão porque o Senhor é com eles, e os cavaleiros sobre os cavalos serão confundidos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e eu os trarei novamente para estabelecê-los, porque tenho misericórdia deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um homem poderoso, e seu coração se alegrará como pelo vinho, sim, e seus filhos o verão, e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu assobiarei para eles, e os ajuntarei, porque eu os redimi, e se multiplicarão como antes se multiplicaram. E os semearei por entre os povos, e se lembrarão de mim em terras distantes, e viverão com seus filhos, e voltarão. Eu também os farei voltar da terra do Egito, e os ajuntarei da Síria, e os trarei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará pelo mar com aflição, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do rio se secarão, e o orgulho da Síria será derrubado, e o cetro do Egito partirá. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão para cima e para baixo no seu nome, diz o Senhor. Zacarias capítulo 11. Abre as tuas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os teus cedros. Geme, ó cipreste, pois o cedro caiu, porque os poderosos são destruídos. Geme, ó carvalhos de Bazã, pois a floresta da safra é derrubada. Há uma voz de uivo dos pastores, pois sua glória foi destruída, uma voz de bramido dos filhos de leões, pois o orgulho do Jordão foi destruído. Assim diz o Senhor meu Deus, alimenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se têm por culpados, e aqueles que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, pois estou rico, e os seus próprios pastores não têm piedade delas. Por isso não terei mais piedade dos habitantes da terra, diz o Senhor, mas, eis que entregarei os homens, cada um, na mão do seu vizinho, e na mão do seu rei, e eles ferirão a terra,
e da mão deles eu não os livrarei. Eu alimentarei as ovelhas da matança, até vós, ó pobres ovelhas do rebanho. E tomei para mim 2 varas, a uma chamei beleza, e a outra chamei união, e alimentei o rebanho. E também destruí 3 pastores em 1 mês, e minha alma enojou-se deles, e também a alma deles se desagradou de mim. Então eu disse, não vos alimentarei mais, aquela que morrer, morra, a que for cortada, seja cortada, e que o resto coma cada uma a carne da outra. E tomei a minha vara, beleza, e a cortei em pedaços, para quebrar o meu pacto, que tinha feito com todo o povo. E foi quebrada naquele dia, e assim os pobres do rebanho, que esperavam por mim, souberam que isto era a palavra do Senhor. E eu lhes disse, se achardes bom, dai-me o meu preço, se não, deixai-o. E pesaram o meu preço, 30 peças de prata. E o Senhor me disse, lança isto ao oleiro, um belo preço pelo qual me avaliaram. E tomei as 30 peças de prata, e os lancei ao oleiro na casa do Senhor. Então cortei em pedaços a minha outra vara, união, para quebrar a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor disse-me, toma ainda para ti os instrumentos de um pastor tolo. Porque, eis que levantarei um pastor na terra que não visitará aquelas que estão perdidas, nem buscará a pequena, e nem curará a que está ferida, nem alimentará a que está de pé, mas comerá a carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho! A espada estará sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, o seu braço se secará completamente, e o seu olho direito se escurecerá completamente. Zacarias capítulo 12. O peso da palavra do Senhor sobre Israel, diz o Senhor, o que estende os céus, e que estabelece o alicerce da terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos ao redor, quando estiverem no cerco contra Judá, e contra Jerusalém. E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que a carregarem serão cortados em pedaços, embora todo o povo da terra se reúna contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto cada cavalo, e de loucura o seu cavaleiro, e abrirei os meus olhos sobre a casa de Judá, e ferirei cada cavalo do povo com cegueira. E os governadores de Judá dirão em seus corações, os habitantes de Jerusalém serão a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia farei que os governadores de Judá sejam como um braseiro ardente no meio da floresta, e como uma tocha de fogo em uma faixa, e consumirão a todos os povos em redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém. O Senhor salvará as tendas de Judá primeiramente, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se exaltem sobre Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, e aquele que for o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas derramarei sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo seu único filho, e estarão em amargura por ele, como aquele que está em amargura pelo seu primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas esposas à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas esposas à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as famílias que restarem, cada família à parte, e suas esposas à parte. Zacarias capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, para o pecado e para a imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que cortarei os nomes dos ídolos da terra, e nunca mais serão lembrados, e também removerei os profetas e o espírito da impureza da terra. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão, não viverás, porque falas mentiras em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando ele profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem se vestirão mais de manto de pelos para enganarem.
Mas ele dirá, não sou profeta, sou lavrador, porque um homem me ensinou a apacentar gado desde a minha mocidade. E alguém lhe dirá, que feridas são estas nas tuas mãos? Então ele responderá, estas são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas se espalharão, eu voltarei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão cortadas, e morrerão, mas a terceira parte será deixada. E farei passar a terceira parte pelo fogo, e a refinarei como a prata é refinada, e a provarei, como o ouro é provado, eles invocarão o meu nome, e eu os ouvirei, direi, é meu povo, e eles dirão, o Senhor é o meu Deus. Zacarias capítulo 14. Eis que o dia do Senhor vem, e os teus despojos serão divididos no meio-te. Pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas, e metade da cidade será levada para o cativeiro, e o restante do povo não será tirado da cidade. Então o Senhor sairá, e lutará contra aquelas nações, como ele lutou no dia de batalha. E os seus pés estarão, naquele dia, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o leste, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o leste e para o oeste, e haverá um grande vale, e metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis para o vale dos montes, porquanto o vale dos montes chegará até Azel, e, sim, fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E o Senhor meu Deus virá, e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia, que não haverá luz, nem escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite, mas acontecerá que ao cair da noite estará claro. E acontecerá naquele dia que águas vivas sairão de Jerusalém, metade delas para o mar anterior, e metade delas para o mar posterior, no verão e no inverno isso se dará. E o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia haverá um Senhor, e seu nome será um. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada, e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. E homens habitarão nela, e não haverá mais destruição, pois Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que lutaram contra Jerusalém, a sua carne apodrecerá enquanto ainda sobre os seus pés, e seus olhos apodrecerão nas suas cavidades, e a sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. E acontecerá naquele dia que haverá um grande tumulto da parte do Senhor entre eles, e cada um pegará na mão do seu vizinho, e cada um levantará a mão contra o seu vizinho. E Judá também lutará em Jerusalém, e a riqueza de todos os pagãos será reunida ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelôs e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem nessas tendas, como esta praga. E acontecerá que, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma dentre todas as famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não haverá chuva sobre ela. E, se a família do Egito não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva, haverá a praga com a qual o Senhor ferirá os pagãos que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Esta será a punição do Egito, e a punição de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia haverá sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, cada panela em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozinharão, e naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos.